Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos ampare nessa jornada e nesses estudos que nós estamos fazendo da série André Luiz. Nós hoje estaremos estudando o capítulo número 33 do livro Mensageiros, que traz como título A Caminho da Crosta. Na última lição nós vimos a respeito das lições da Ismália indo ao piano, dando para a gente uma noção muito interessante a respeito de sensibilidade, a respeito do que acontece, né, dos efeitos da oração, de tudo isso daí. E hoje nós vamos pegar a lição depois dessa noite, quando todos dormiram, e começa de uma maneira interessante. André Luiz dizendo assim, que após eles se refazerem pela manhã, considerando a longa viagem que eles tinham a fazer, despediram-se comovidos. Todos estavam muito comovidos ao se despedir. Pelo menos por ele, né? Ele estava um pouco magoado, né, de se afastar daquele ambiente, uma vez que aquele lugar trouxe assim lições maravilhosas para ele. Ele queria permanecer mais. Alfredo e a Ismália, né, abraçaram eles sensibilizados, emocionados e desejando realmente a eles que eles tivessem um êxito, né, e fossem felizes na jornada que eles vinham realizar na crosta terrestre. E André Luiz diz que vários amigos, né, da véspera, que estavam lá naquele recital lá de piano, vieram ali para se despedir dele, saudando-se muito felizes pela visita que eles fizeram. É interessante a gente observar que espírito cansa também, né, na condição em que o André Luiz está, porque eles precisaram dormir para se refazer, quer dizer, eles tinham energias que tinham a refazer. E é interessante também que eles saíram pela manhã, ou seja, depois que o sol nasceu, né, depois que clareou o dia. Considerando a viagem longa, também nos dá uma noção seguinte, de que não é porque é espírito que as distâncias são pequenas, né? Pelo menos pelo tipo de viagem que eles iam fazer, né? A viagem era considerada longa por eles mesmos, o espírito. Nós vamos ver ao longo do tempo, ao longo da lição, o quanto que é esse espaço, né? O André Luiz disse que ele se afastava meio magoado, né? O sentimento de mágoa que ele estava lá não era o de dor, de luto, de desolação, de atribulação, de enojamento, de suplício, né? De dissabor, de queixa, de tristeza, de sofrimento, de desgosto, né? de desconsolação, de desconsolo, né? Na realidade, o sentimento de mágoa que ele tinha era aquele sentimento, um ressentimento, né? Um descontentamento, uma lástima por não poder permanecer mais tempo aprendendo naquele ambiente. Outra coisa interessante é a respeito da sensibilidade das pessoas ao se despedirem, né? Às vezes quando a gente recebe visitas, às vezes fica muito tempo assim, né? Fica assim, a gente, na hora que vai embora, a gente fica até contente, né? de você voltar à sua intimidade normal. Não é o caso, né, deles ali. Receberam realmente a pessoa com alegria, todo mundo sensibilizado, todo mundo muito contente de receber as pessoas e estar se despedindo das pessoas, né? A gente vê a sinceridade, né, que é o que ele reportou na lição seguinte, na lição passada, onde a alegria e a sinceridade do sentimento é realmente verdadeiro, né? Aí ele continua dizendo assim, que aí eles tomaram o carro, né, muito surpreendido com aquela máquina que chegou lá, né? Que a máquina, ele fala assim que ele teria dificuldade em descrever de como era o carro que o Alfredo ofereceu para eles lá na lição anterior, lá, quando eles chegaram, que o Alfredo ofereceu para eles que se eles quisessem, ele poderia emprestar o carro pessoal dele. E na realidade esse carro que ele diz, não era bem um carro, era mais um avião, né? Porque ele tinha asas, né? Ele tinha asas, e a gente vai ver agora na sequência que ele voava. Ele não era um carro que andava no solo como os nossos, rodando. E
Nós estamos aqui no ano de 1900, na década de 40, onde os nossos veículos ainda eram todos a gasolina. Aqui, esse veículo que eles andaram eram de fluidos elétricos acumulados, né? Uma tecnologia que nós não tínhamos ainda na época na Terra, e eles já tinham, hoje nós temos essa tecnologia na Terra, que é o carro elétrico, né? Mas esse carro aqui já era elétrico lá na década de 40. Aniceto não precisava ficar explicando as coisas, mas como o Aniceto era muito atencioso, explicou para eles que ele tinha aceitado a cooperação daquele carro, né? Do Alfredo ter oferecido o carro e ele aceitou aquela cooperação, não para o menor esforço, né? Para não deixar eles caminharem muito tempo e andar durante aquele terreno onde eles iam andar, mas sim porque a permanência ligeira no campo, no pouso de socorro, naquele posto de socorro onde eles ficaram, foi muito enriquecedor, né? Constituiu o ensejo dos mais frutuosos de aquisição dos conhecimentos necessários. Ele coloca, receberam lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados, bem como o efeito da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos, ou seja, o Vicente e o André Luiz, em tarefa de observação acima de tudo. Ou seja, o Aniceto tem uma incumbência a fazer, e o André Luiz e o Vicente tinham outra, a tarefa que o André Luiz e que o Vicente vinha fazer na crosta, esse trabalho aí era justamente de observação, né, e de aprendizado. E enquanto eles permaneceram lá no campo da paz, eles tiveram umas experiências interessantes. Observaram a Ana e o Paulo, né, daqueles nossos irmãos sofredores, que é o traidor, que é o caluniador, né? A Ana naquela situação difícil, e assim como também a prece de Ismalha, onde você observou os efeitos da oração, né? Quando existe uma oração intercessória, quando existe uma oração, o que acontece ao redor de nós, quando nós nos expressamos dentro da maior sinceridade, dentro da maior honestidade nos nossos sentimentos. O que acontece? Uma vez já aprendido isso daí, né? O que aconteceu? Adiantou o trabalho deles. O trabalho que eles tinham que fazer na semana, houve bastante adiantamento, porque uma das observações que eram para eles fazer, essas daí eram uma das observações, né? E eles então não tinham necessidade de ficar perambulando, ou seja, andando a pé por aquela vastidão, observando coisas que já tinham observado, né? E a gente saber que as observações e o aprendizado eram do André Luiz, né? Na realidade, Aniceto já sabia todas essas coisas. Continuando, o André Luiz diz que depois de fazer uma pequena pausa, o Aniceto continuou. Não continuam, todavia, não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou por instante, sorriu com expressão fisionômica e assentou. Ou seja, ele fez uma brincadeirinha, né? Ele deu uma brincadeirinha. Falou assim, isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei, né? Ou seja, quando ele diz assim que ele não crê vocês, nós vamos poder ir até a crosta,
Ele estava dizendo que aquele veículo que eles estavam pegando, apesar de estar no mundo espiritual, ele tinha uma limitação, né? Ele tinha uma necessidade especial, ele tinha algumas coisas que ele não conseguia fazer, né? E a gente vai ver isso daí a hora que eles param, né? Que eles param justamente numa oficina, num posto, né? Onde aquele veículo tem que se abastecer novamente para voltar novamente para o posto de socorro. E outra coisa que eu achei interessante aqui é a respeito do horário, né? Do tempo, da contagem de tempo. É exatamente igual. Meio-dia, ele diz, né? Ou seja, não existe nenhuma diferença. Ele fala a respeito das asas espirituais, mas é bem claro, né? Vocês criarem, né? Ou seja, o André Luiz e o Vicente teriam que criar as asas espirituais através de um esforço de melhoramento, de aprendizagem das leis, né? Que regem o mundo espiritual e o mundo físico, para que eles pudessem vencer as resistências vibratórias, né? Vencer essa coisa que a gente tem que atrapalha a gente, né? Muitas coisas interferem atrapalhando a gente, né? Eu costumo dizer aqui que até o defeito do outro acaba atrapalhando a gente, né? Quando uma pessoa erra, ao invés da gente ter compaixão da pessoa, a gente acaba sentindo raiva, a gente acaba ficando melindrado, ficando magoado, e esse tipo de vibração negativa que nós acabamos fazendo em nós, acaba nos atrapalhando, não deixando a gente ver com clareza da forma como a gente deveria fazer, né? Mas o Aniceto diz para ele que essas asas espirituais dependeria deles e do desejo que eles tinham de trabalhar, né? Dentro dessa aquisição, de querer, de ter realmente essa aquisição, de poder volitar. Nós vemos na lição anterior, aonde a moça disse que acho que as duas moças lá do Alfredo, não me lembro agora o nome dela, elas tinham facilidade de volitar ali para prestar assistência àquelas crianças recém-desencarnadas no vai e vem até a crosta, né? Elas tinham desenvolvido essa habilidade. E aí o Aniceto diz para eles que é da lei de Deus, esse negócio de que a gente aquele que se esforça pelo trabalho, pode ficar tranquilo que vai acontecer, é só a gente se esforçar. Na realidade depende de nós. Aí o André Luiz continua que o pequeno aparelho, ou seja, aquele carrinho, foi andando mais numa distância enorme, foi se deslanchando, mas sempre a uma certa altura do solo. Ele não andava colado ao solo, como é o caso dos nossos veículos. Ele diz que a uma certa distância, depois quase meio-dia cravado, esse veículo acabou estacionando num local humilde, né? Que tinha como destino abastecimento, conserto dessas máquinas das quais eles estavam viajando lá no mundo espiritual. O condutor, né, tinha um motorista, se despediu deles, desejando para eles boa viagem, e o motorista foi e eles prosseguiram a pé. O André Luiz descreve que a paisagem tornou-se muito fria, né, e diferente. É assim mesmo. Quando a gente sobrevoa de avião, as temperaturas que o piloto dá para a gente que na altura que está de voo realmente é grande, ou seja, numa certa altura a temperatura realmente é muito fria e é natural, né, desse jeito. Mas ele diz que a paisagem também era diferente da que nós vemos. Ela era escura e nevoenta, né? Ele diz que a atmosfera, né, se fez mais densa, ou seja, mais compacta, pesada, né, difícil de locomoção. É como a gente andar dentro da água, né? Era uma coisa difícil. E a respiração, aquilo dificultava ao André Luiz
respirar de maneira livremente. Uma outra coisa para a gente pensar, né? Espírito também respira, né? Espírito respira também. Então, quer dizer, é para a gente poder ter uma noção correta de como a vida no mundo espiritual é. Às vezes a gente acha que as coisas são mágicas, mas continuam com muito pouca diferença da Terra. Ele diz que Aniceto contemplou a vastidão caliginosa e falou em tom grave, né? A caliginosa quer dizer assim, trevosa, densa, escura, né? Nevoenta. E aí ele disse para os meninos, olha, às 4 horas, com 4 horas de locomoção estaremos na costa. Reparem a sombra que nos rodeiam, identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Ou seja, aquilo que nós emitimos em termos de pensamento, de desejo, aquilo que nós cogitamos, aquilo que nós ansiamos, as murmurações interiores nossas, as murmurações inferiores nossas, elas são de uma ordem inferior muito grande, né? Que a matéria, as regiões que eles estavam ali, estavam repletas de resíduo escuro, de matéria mental, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Eu vou adiantar aqui para a gente poder acompanhar, porque eu acabei esquecendo. Atravessamos grandes zonas, não propriamente tenebrosa, mas muito obscura, ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinal da luz solar, disse o Aniceto. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei o fato, a enorme diferença das estradas comuns que liga a crosta a nosso lar. E aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhe é o serviço e como necessitam disposição especiais, extraordinários bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. E aí ele fala uma coisa interessante: os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, era indescritível. E obedecendo à determinação de Aniceto, não pude ensaiar quaisquer informes nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que por acaso venham a ler essas humildes notícias. É interessante, porque o André Luiz, Vicente e Aniceto estavam vindo do nosso lar, que fica, como a gente já ouviu falar, nas regiões, no espaço mesmo, acima da atmosfera. Eles vinham do espaço para a Terra, mas só que o André Luiz disse que o carro vinha sempre acima do solo, ou seja, tinha solo lá. Apesar de estar no espaço, tinha solo lá, e a gente vai ver por que isso tinha um solo lá. Depois nós vemos o Aniceto fala a respeito daquele ambiente, no espaço está daquele jeito, justamente por causa dessas emissões vibratórias nossa aqui do plano físico, tanto de nós encarnados, como dos espíritos desencarnados que permanecem num padrão baixo. E aqui ele fala a respeito da peregrinação, quer dizer, eles não estavam volitando, eles estavam caminhando, andando realmente de lá para cá, A respeito desses monstros, que ele disse assim, que de repente corriam e se escondiam no escuro, corriam para longe deles para ficar numa região mais escura, de onde eles observavam eles conseguiam observar o Aniceto e o André Luiz
e o Vicente, e eles não conseguiam ver eles, né? Ou pelo menos eles se escondiam e se sentiam mais confortável disso, o André Luiz diz que Aniceto não permitiu, ele dar o formato, era indescritível, mas não deu permissão deles falarem sobre essas criaturas, justamente para que a gente não fique impressionado com essas coisas que não auxiliariam em nada nesse trabalho que ele trouxe para nós. O André Luiz diz que no horário previsto, né, no horário previsto pelo nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo o Sol. Eles saíram, né, e começaram a observar o Sol como se estivesse de madrugada. Ou seja, olha, eles estavam a meio-dia, foi a hora que o carro deixou eles, né? Eles andaram um monte, né, já era bem tarde. Ele começou a olhar o Sol como se estivesse nascendo, na madrugada, como se o Sol estivesse nascendo. Ou seja, nós vamos vendo que eles estão no espaço. Ele começou a ver o Sol nascer. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Ou seja, o Sol começou a trazer aquele calorzinho gostoso que bate, que vai revigorando a gente. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de sol atravessando a sombra e falou de olhos úmidos. Aniceto ficou emocionado diante daquele espetáculo, né, o espírito mais superior. E disse a ele, ó, agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está de acordo com os elementos básicos da vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas das crostas. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo. Sempre radiosa sede de nossas energias espirituais. Avançamos-nos comovido, e daí a algum tempo surgiu-nos o aço sublime na posição que antecede o crepúsculo. Ou seja, eles foram andando, agora já não era mais a madrugada, o Sol já estava do outro lado, já quase, né, eles vieram caminhando, e o Sol já na crosta estava na posição que deveria estar, né, já no entardecer. Aí ele diz assim, doutra vez viajamos através da estrada luminosa e fácil a ser percorrida em vista das possibilidades de volitação. Não fizera maior reparo. Agora, porém, atravessar a névoas compacta, anotava diferenças profundas. Olha bem, o André Luiz diz que outras vezes ele veio na Terra, mas ó que ele veio pela estrada. Tem uma estrada que liga nosso lar à crosta. Como ele veio por essa estrada que permite a volitação, ele não observou, né, a paisagem nos arredores. Ele veio volitando, veio assim, ó, né? Não observar, apesar dele também não ter dilatado as possibilidades de visão igual ele teve no centro dos mensageiros, mas ele não observou a lateral. Agora que ele teve que vir caminhando, ele veio observando tudo, né, aquelas dificuldades, aqueles monte de coisa, e aí ele viu as dificuldades e o quanto que aquela estrada que era feita do nosso lar até a crosta, para que os mensageiros viessem de lá fazer as coisas aqui na Terra, o quanto que aquilo era importante. É interessante a emoção de Aniceto ao ver o Sol, né, e começar a falar a respeito do Sol e a respeito da diferença da energia solar no aproveitamento, tanto para no nosso lar que está fora, né? Está na esfera magnética da Terra, está na área da esfera magnética da América do Sul, como também no planeta, onde a gente sofre esse filtro do magnetismo da Terra, que só entra a energia que nós precisamos para o nosso plano físico.
Aqui ele coloca a respeito de Vênus, né, onde o Sol, por causa das nuvens que cobrem o planeta, ele aparece como uma mancha marrom, né, e apresenta outras energias para o planeta, assim para os planetas gasosos do sistema solar, onde a energia solar ela é filtrada de acordo com as necessidades para o desenvolvimento da inteligência em cada orbe onde ele existe, né? Ele continua dizendo que a certa distância surgia a Terra, né? O André Luiz diz assim, dando a impressão dele visual agora, o que ele estava vendo. Não na forma esférica, ou seja, ele não via a Terra assim como uma bolinha, como a gente vê ela às vezes no espaço assim. Não na forma esférica, é porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além a interpretar-se na extensa região espiritual. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, né? O Aniceto estava alegre, ou seja, é que nem a gente quando vai viajar e está chegando no lugar, né? A gente vai chegando, a gente vai para a praia e está chegando na praia, com aquela alegria, na verdade vai chegar, vem chegando em casa, né? Ele estava com aquela alegria. E aí Aniceto falou assim, ó, estamos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos doravante praticar a volitação, utilizando nosso conhecimento de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha é resultado do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa do planeta. Ou seja, agora eles estavam recebendo uma energia, uma luz diferente. Não era uma luz seguinte, era o Sol, né, como uma lâmpada, que estava a luz do Sol que batia no planeta que era opaco e aquilo ali refletia a energia, aquela luz neles. Então era essa luz que eles estavam fazendo. E que agora eles poderiam aproveitar o conhecimento deles e usar a força do próprio planeta, de atração do planeta, a gravidade, e fazer a volitação para chegar até a crosta. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Aí eles já vieram em direção ao rio. Nessa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativa à direção. E ele diz assim, como nos orientaremos? Indaguei curioso, ou seja, eles estavam no espaço, né? Como que eles iam saber, né? Não tinha nada para saber como que eles iam chegar no Rio de Janeiro. Como é que eles iam chegar no Rio de Janeiro? Aí o Aniceto responde para ela, antes de tudo, é preciso não esquecer que nossa colônia está situada no campo magnético da América do Sul, ou seja, está lá no campo magnético, lá no alto, na região do Rio de Janeiro, mas bem no espaço. Qualquer bússola seria sensível agora em distância, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientarmos-nos dentro da energia que é peculiar. Ou seja, lá não tinha jeito, se eles pegam uma bússola lá no campo magnético, a energia era muito violenta, não tem jeito de você se orientar por bússola lá no campo magnético da Terra, né? A gente vai ver aqui... Existe um oceano de matéria invisível ao redor da Terra. Nosso lar está no topo de uma cadeia de montanhas espirituais. Apenas uma entre as milhares de cidades que pairam sobre o planeta. Como a gente viu, né, no vídeo, o artista que fez o filme Nosso Lar, ele coloca a localização que não está no livro, mas provavelmente deve ter sido de informações passadas pelo Chico. Ele explica que na realidade Nosso Lar está numa montanha, numa cordilheira de montanha de matérias espirituais. Ou seja, tem matérias espirituais que se avolumam pelo espaço da Terra, atingindo até a esfera magnética. E Nosso Lar está no solo espiritual, no topo de uma dessas montanhas. Por isso que nós vimos essa viagem descendo essa montanha de matéria espiritual. Aí o
o André Luiz continua a explicação. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro de pouco, em pouco, as matas de Petrópolis estavam à nossa vista. Ou seja, eles viram, né, dali a pouco, Petrópolis, né, e começaram a já se situar geograficamente, né, dentro do planeta onde que eles estavam. Mais alguns minutos e perlustramos as grandes artérias cariocas, ou seja, eles chegaram no Rio de Janeiro. Por sugestão do Aniceto, eles se abeiraram do mar, eles vieram pela margem do oceano, em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos, ou seja, o André Luiz e o Vicente estavam acabados, né? Reconhecíamos que o esforço fora significativo para as nossas forças escassas, ou seja, André Luiz estava cansado, Vicente estava muito cansado, né? E aí eles chegaram no Rio de Janeiro, começaram a observar as coisas. O André Luiz disse assim, ó, indiferente à nossa presente, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Igual a gente está aqui, todo mundo andando na rua, a maioria de cabeça baixa, para resolver os seus problemas materiais. Fanfonava automóveis repletos. A grande Bahia figurava-se como cheia de forças renovadoras. Ou seja, através do mar, eles começaram a se renovar das forças das energias. Assim como nós, né, diante quando a gente vai para o mar, a concentração de oxigênio, a concentração de energia é muito mais forte, né? Muito mais forte. E nós hoje até hoje, a gente faz essas viagens até o oceano para nos revigorar as nossas energias. Quando se acendiam as primeiras luzes, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhe que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na terra. Bom, a gente vê novamente falando a respeito da fadiga, né? A respeito do cansaço, né, nos espíritos. E que eles chegaram em um local onde eles seriam um posto de nosso lar dentro da crosta terrestre. Aqui na crosta terrestre, que essa parte nós vamos estudar na próxima semana, será a Janete que vai fazer, tá? Um bom dia a todos e fiquem com Deus.